Bom dia, me chamo Marcelo Leles, sou ministro de louvor e adoração, composição também. E essa canção que está ao fundo é uma das nossas composições. Mas hoje eu queria contar para você aqui um breve testemunho que Jesus Cristo também subiu na minha goiabeira. Jesus Cristo revelou para mim o quanto Ele me amava, como eu sou importante para Ele. Porque eu também era uma pessoa depressiva, me sentia rejeitado pela sociedade, abandonado. Uma certa ocasião, eu tinha aproximadamente 7 anos de idade e eu fui com meu pai jogar bola dentro da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras em Resende. E todo sábado tinha um futebol ali, society, e eu fui com meu pai, com meu irmão era mais novo que eu, e meu pai me deu uma ordem que me chateou. Ele falou assim, ó, não é para subir naquelas escadas lá, naqueles equipamentos altos lá com corda, não pode subir lá é perigoso. E você não vai poder jogar comigo porque só tem gente grande. Eu fiquei frustrado porque eu queria jogar com meu pai, eu queria brincar com meu pai, queria ficar perto do meu pai. Meu pai era o meu herói. E sentia muita falta da presença dele, da companhia dele. Então aquilo me deixou um pouco chateado, frustrado. Então talvez para chamar atenção eu estou justificando a minha rebeldia, que é inerente ao ser humano, né? O ser humano ele tem essa tendência de ser rebelde, né? Igual aconteceu com Adão e Eva. Deus deu uma ordem, olha, não é para comer daquela fruta. Se você comer daquela fruta você vai morrer. E por N motivos que não compete agora falar, eles desobedeceram e morreram mesmo. Foram expulsos do jardim do Éden. E eu peguei e desobedeci a ordem do meu pai. Eu subi naqueles equipamentos lá de treinamento dos militares, equipamentos altos, de 5 a 10 metros de altura, e fiquei andando lá em cima. Meu pai jogando futebol, ele não viu, ele não percebeu. E na hora de descer, eu queria descer pela corda. Quando eu fui descer pela corda, a minha camisa ficou presa no gancho da corda. E eu não conseguia descer. Eu fiquei pendurado pela camisa. E eu fiquei aproximadamente 30 minutos ali pendurado, me esforçando para sair. E chegou um momento que eu desisti mesmo de lutar. Eu desisti de lutar pela minha vida. Porque eu pedia para o meu irmão que estava lá embaixo chamar meu pai. E ele chamava meu pai, só que meu pai estava jogando e ele não parava. Num dado momento, eu desisti. Eu fazia gestos para o meu pai, dava a impressão de que ele estava vendo, mas ele não vinha me socorrer. E eu desisti, eu soltei os 2 braços. Fiquei pendurado só pela camisa e pelo gancho. E aproximadamente uns 30 minutos. Eu não sei explicar como eu saí dali. Como eu consegui descer. Não sei. Eu só vejo o poder e o amor de Deus na minha vida. Jesus subindo ali comigo para me socorrer. Eu não tenho outra explicação. Num dado momento eu coloquei meus 2 braços puxando a corda e consegui soltar e fui descendo aos poucos. Eu ia cair num lugar com areia, mas eu ia cair num lugar alto. Provavelmente eu ia me machucar gravemente ou até mesmo vir a óbito.
Esse foi um dos momentos que Jesus subiu na minha goiabeira. Outro momento foi na minha adolescência. Quando eu era adolescente, eu tinha muito costume de ir nas cachoeiras de Itatiaia, sozinho com os meus colegas, para a gente se refrescar, a gente nadar, se divertir ali. Muitas vezes nós fomos sem nenhum adulto conosco. E numa dessas visitas, nesses passeios, eu comecei a subir em cima de uma pedra e pular de ponta, de cima dessa pedra. E os meus amigos que estavam em volta estavam me ovacionando, me aplaudindo, porque eu estava pulando de um lugar alto de ponta ali na cachoeira. E cada vez quanto mais eles me ovacionavam, mais me elogiavam, mais eu subia mais alto. E num dado momento que eu subi no lugar mais alto dessa pedra, chegou o dono da fazenda ali, com um facão na mão, e mandou a gente descer. E naquele momento, eu tinha duas opções: ou eu pulava da onde eu estava proposto a pular, ou eu descia. E eu desci. Ele com o facão, ele não me fez mal, nós corremos e fomos embora. Quando chegou a época do inverno, uma época mais fria, onde a água estava mais baixa, eu fui perceber ali naquele mesmo lugar como que era o fundo. Naquele lugar onde eu estava pulando tinha um monte de pedras pontiagudas onde eu poderia vir a óbito também. Esse foi mais um momento que Deus me livrou da morte. Teve mais um outro momento da minha vida, num retiro de jovens, que eu, nesse caso já era convertido, já tinha conhecido o Evangelho, na Fumaça, onde nós chegamos empolgados ali naquela ponte e estávamos dispostos a pular de ponta também, naquela ponte. E Jesus subiu na nossa goiabeira naquele momento também. Alguma coisa aconteceu que nós desistimos. Quando nós descemos para a cachoeira da Fumaça, sem dar de ponta, nós vimos que debaixo da ponte havia três cruzes pintadas debaixo da ponte, demonstrando que ali já havia acontecido alguns óbitos. E nós começamos a nadar naquele lugar, ele estava cheio de pedras pretas, negras, que não dava para perceber lá de cima, não dava para ver. Se a gente tivesse pulado de ponta, a gente tinha morrido também, eu teria morrido naquele momento. E mais um outro episódio, esse eu queria estar honrando a memória do meu pai. Meu pai sempre me educou muito com relação a experimentar drogas, qualquer tipo de substância que altera meu humor. Ele e minha tia Célia, eles sempre diziam assim: olha, Marcelo, se você um dia alguém vir te oferecer droga, maconha, cocaína, qualquer substância assim, pode ser até seu amigo. Você agradece, fala assim: olha, muito obrigado, mas eu estou tranquilo, estou satisfeito. E se afasta dessas pessoas. Isso foi uma educação que meu pai me deu desde muito pequeno. E quando, na adolescência, os meus amigos de rua começaram simplesmente a cheirar, né, o lança-perfume, cheirar o cheirinho da loló, que o pessoal fala, né? Amigos mesmo de rua ali, de companheiros. Esse ensinamento do meu pai subiu na minha lembrança e eu comecei a me afastar deles. Deus começou a me livrar de usar essas coisas. Porque nós sabemos que o fim é a morte. O fim de qualquer viciado em drogas, se ele não conhecer, se não tiver ajuda, socorro de alguém, se Jesus não vir subir na goiabeira dele, ele vai morrer. Porque o que acontece? O vício de drogas é assim: quando você
usa aquela droga, o efeito daquela substância, ele pode ser até forte no seu organismo, mas ele é passageiro. E quando acaba o efeito daquela droga, a pessoa vai sentir vontade de usar mais doses, aumentando a dosagem, drogas mais fortes, certo? Então eu me afastei. Foi um momento que eu conheci o Evangelho. Um dia, um missionário, um evangelista chamado Pastor Hamilton, foi na minha casa ensinar e pregar o Evangelho para mim, para minha mãe. E ele disse: Marcelo, você sabia que Jesus o ama? Eu não sei porquê, mas não sei explicar. Mas naquela frase caiu como uma luva assim sobre meu coração, sobre minha alma. E eu comecei a crer que Jesus me amava. E conheci o Evangelho com 16 anos. E aí a palavra de Deus se cumpriu, né? Que o amor de Deus foi derramado, ele foi transbordante nos nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Naquele momento que o Espírito Santo entrou na minha vida, toda aquela tristeza, aquela depressão, aquele sentimento de rejeição foi embora. Eu descobri que Deus me ama, que Deus tem um propósito na minha vida. Em todos esses livramentos de morte que eu vi, eu percebo que Deus tem um propósito na minha vida. O propósito principal é de conhecer o Evangelho, de proclamar o seu Evangelho, testemunhar o seu Evangelho. Então eu me uno agora com a nossa ministra Damares em dizer que Jesus subiu na minha goiabeira. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, muito pelo contrário. Eu tenho muita gratidão a Deus, eu posso te afirmar com toda certeza que o Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo tem mudado a minha história, tem transformado a minha história. E eu sou grato a Ele, com todo o meu ser, por essa obra que Ele tem feito na minha vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, que esse vídeo seja uma bênção na sua vida, na sua família. Em nome de Jesus.